Olá, professora Alza, vamos esperar o pessoal entrar. Valton chegou, se o Valton chegou, já deu tudo certo. Chefe chegou, já deu certo, já chegou sua solicitação. Agora parou, acho que o homem parou de falar, será? Olha minha cunhada me ajudando aí, fazendo público. Bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade, porque a professora Kelsey tem muita coisa interessante para falar sobre as ações em Bom Jesus e a gente não podia interromper. E depois é produzido um vídeo que é publicado nas redes sociais da UFP, fica disponível também no YouTube depois. Professor Estélio, bem-vindo de volta. Pronto, acho que a professora já voltou, é nesse root aqui, né? Vamos continuar aqui para ela poder passar o conteúdo aí pra gente. Professora, até o áudio melhorou, né? Deu tudo certo. Eu acho que o pronunciamento do fim do mundo já acabou. Professora, obrigada, vamos lá, pode dar continuidade com calma agora que estava tudo explodindo aqui. Tá bem, obrigada pela disposição em voltar, né, para a gente conversar um pouquinho. Então, eu estava elencando, assim, uma série de desafios que também esse novo momento nos coloca e que coloca a gente diante da complexidade do que é o desafio de fazer extensão nesse tempo de pandemia, né? Por outro lado, isso é só um exemplo para ilustrar a complexidade. Por outro lado, então, a gente começou esse processo de comercialização de cestas, o que é fundamental porque a segurança alimentar de todos nós está afetada. E uma coisa é você ter recurso para comprar o alimento, outra coisa é o alimento ter qualidade. No caso agora, fora a qualidade de estar contaminado ou não estar com agrotóxico, quando esses alimentos que são muito processados e vêm de cadeias muito distantes, podem chegar às nossas mãos contaminados pelo vírus. Sim. Então, seria uma outra vantagem da comercialização direta com os camponeses, né? Um alimento mais são do ponto de vista dos insumos, com uma sanidade social, porque é um trabalho não é explorado, mas também com esse saldo, a gente não pode garantir que não é contaminado, porque ele vai ter que ser manipulado por pessoas, né? Mas com esse saldo de ter menos risco. No entanto, veja, a irregularidade das chuvas, às vezes a diversidade da produção, ela fica pequena dentro de uma comunidade. Agora, iam para a feira muitos e muitos camponeses, não era um grupo de mulheres só lá de Piripiri, que é a comunidade com quem a gente trabalha. Era um grupo incrível, imenso de pessoas. Então, no primeiro momento, o que a gente observou? As comunidades camponesas, elas ficaram muito assustadas, porque a televisão fez um serviço, né, de informar muito bem, uma carga, uma velocidade de informações. Então, assim, eles realmente não quiseram mesmo ir para a feira, não precisou nem a prefeitura, né, ficar fazendo um processo de quem vem, quem não vem, né? Só que agora a coisa já está mais, é que nem o Stélio está dizendo, né? Parece que já está mais solta, esse medo parece que passou um pouco, né? As pessoas estão, na verdade, também tá arrochando a necessidade econômica e financeira das comunidades, né? Então, o que a gente vê? Uma necessidade urgente da universidade se articular com a prefeitura para dar um suporte melhor para essas populações e também para a população que está dependendo desses alimentos na cidade. Né? Porque a segurança alimentar, ela passa por isso, por a gente ter acesso aos alimentos, né? Não é só a gente ter o dinheiro para comprar o alimento, é o alimento estar, né, disponível, né? Com ali qualidade, disponível. E a ONU no já caso. reconheceu. No caso, além de disponível, com qualidade, com segurança no transporte, no manuseio, né? Isso fica mais ou menos assegurado. Exato. A gente costuma trabalhar com a ideia de segurança e soberania alimentar, né? E a gente poder ter controle das sementes, várias outras variáveis que têm a ver com a soberania. Mas nesse caso específico da feira, agora sim, ela é estava dizendo da ONU, né? A ONU reconhece esse tipo de iniciativa como iniciativas estratégicas para o enfrentamento à pandemia, né? Então, como é que a gente pode, por exemplo, trazer o projeto do professor Gustavo, que estava trabalhando com o desenvolvimento de variedades de banana, para esse fluxo direto no processo de comercialização, sem ser a feira, que é a modalidade mais conhecida e, na verdade, muito divertida, né? De processamento e aquisição de alimentos. Então, agora que a gente tirou esse que era um saldo cultural da feira, o que a gente pode colocar no lugar? E aí as ferramentas de comunicação são incríveis, porque quando a gente vai à feira, a gente escolhe o que a gente quer e a nossa monocultura mental vai funcionando, né? Às vezes o palato fica acomodado só com um certo conjunto de sabores.
E na sexta, não. Às vezes, na sexta, quando não é esse jeito de escolher, vem um pouco de babaçu. Eu, sei lá, do sul, nunca tinha provado, mas veio. Então, Tem eu uma sou novidade, né? convidada a provar. É, Agora, eu posso também... E é uma delícia. precioso, né? É. O maxixe, as Uhum. plantas alimentares não convencionais, uma serralha, coisas que a gente nunca ouvia falar, Gente, eu vou nunca querer uma ouvia. Então, é um cesta. processo de Mandar eu encomendar educação pra cá. também. É, com certeza. É um processo de educação dos consumidores, mas continua sendo um desafio, né? Então, assim, eu acho que a extensão agora, de agora para frente, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente vê a nossa curva subindo, 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 né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter coragem, uma coragem informada e consciente para levar os nossos projetos para aquele lugar de maior relevância para a sociedade. E agora a sociedade prioritária somos todos nós, né? Tem Uhum. muitos grupos, como bem lembrou a Cleane, que são mais vulneráveis, mas se a gente se ajudar, a gente se ajuda como comunidade mais global, né? E para fechar, eu acho que tem os poetas, eles sempre ajudam a gente, né? A trazer para o sentimento, a organização, às vezes, dos sentimentos, né? E o sentimento que me vem, né, quando eu estava preparando essa fala, era justamente esse, da gente não se acovardar, não se apequenar diante do medo, não só do vírus, mas da conjuntura que nos coloca todo o tempo à prova, né? Da gente ter esse lugar da liberdade, né? Ainda que a gente não possa sair, ainda que a gente tenha que repensar, né? Como é que a gente vai ter que prestar contas do nosso trabalho, mas esse lugar da liberdade que ele possa continuar sendo nutrido. E para muitas pessoas essa é a liberdade de existir, né? O José Paulo Paz diz assim, ó, a torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. Então, é isso, agradecer e dizer que eu estou à disposição aí para a gente costurar essas liberdades. Professora, quero agradecer, né, aquelas poesias que nos deixam pensando por semanas, né? Fechar a chave por dentro. Depois você vai me mandar esse texto para eu publicar também aqui no Stories, que com certeza vão ficar pedindo. E eu tenho aprendido muito sobre essa história de comer ser um ato político, né, da importância da feira. E vejo a paixão que tem envolvida, né, a professora Valéria, você na Feira de Bom Jesus, e como isso tem sido cada vez mais importante e como a gente tem aprendido. É outra herança boa pós-pandemia, essa soberania alimentar ter sido assim tão difundida e a gente vê a importância mais ainda nesse momento, né? Qual a história do que você come, quem você está ajudando, e isso é fantástico. Muito obrigada, valeu muito a pena voltar. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa sobre algum dos outros projetos do blog, antes de eu chamar de novo a professora Cleane. Ah, boa, obrigada. A gente, né, Cleane mencionou no começo, assim, Estágio para Enem. nesse contexto aí da pandemia, eu fui convidada a voltar lá com as minhas habilidades de comunicadora, porque eu tinha já, né, assim, seguido outros caminhos mais para a educação. E aí a gente está fazendo um blog e alimentando esse blog, né? Pedindo para os professores, os extensionistas, mandarem notícias, matérias, inclusive escritas com seus bolsistas, porque o projeto não é do professor, o projeto é o patrimônio, né, da universidade, desses bolsistas. Então, a gente começou uma coisa muito simples, muito tímida, mas eu acho que dá, assim, para a gente uma condição de comunicadores que a gente tem que assumir todos agora, né? Muito mais do que a gente já tinha, porque antes nossos circuitos. Na extensão a gente já faz isso, na extensão como comunicação, perspectiva mais freiriana, né? Mas a gente também criar uma memória da extensão, né? Porque, como eu tenho conversado com a Estela em outro projeto, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, a nossa extensão daqui um mês, né? Como é que a gente vai poder rememorar para saber onde é que a gente vai se a gente não tiver a memória desse desafio do tamanho do mundo que a gente está vivendo, né? Como é que na frente, por exemplo, a gente não vai reivindicar que o uso das tecnologias de informação e comunicação não seja um eixo transversal das ações de extensão, né? Se a gente perder essa memória, que em algum momento a gente
precisa disso para trabalhar, né? Professora, eu vou dar um exemplo. Então é isso, O quem meu quiser primeiro visitar projeto o de blog, extensão, desculpa, antes de entrar no blog, só um exemplo de como isso fez a gente parar para pensar em coisas que já estavam disponíveis, né? O meu primeiro projeto de extensão, que é a Liga, que deu origem à Liga Acadêmica da Saúde da Mulher, tem 10 anos na UF. E só agora, com pandemia, com ação de extensão e meios digitais, é que a gente fez o canal do YouTube para registrar tanta coisa linda que a gente faz há 10 anos, né? Tantos vídeos que são produzidos, tantas fotos que tem e que os presidentes, os alunos vão se perdendo. Então, é isso que você está falando, construir essa história. E sempre teve aí, né? O YouTube existe há 10 anos, os blogs existem há 10 anos. E a gente deixava de usar, e eu tenho certeza que é um caminho sem volta, da gente ter essa memória muito mais bem registrada. Que bom que a gente está conseguindo ver isso, né? E com essa sua sensibilidade e gentileza aí, vai ser uma linda história para contar. Mas continue aí do seu blog, que dá um delayzinho aí, termina interrompendo. obrigada. Você também, muito gentil. A gente está se afinando aqui, ó. Você está vendo esses encontros, né? É o blog da extensão. Ele chama extensão ufpcpce.blogspot.com. E aí, para publicar ou alguma coisa assim, a gente recebe as matérias, né, que são de responsabilidade dos seus autores, matéria e imagem, pelo e-mail, que é o e-mail da extensão, né? Que assim, aí tem mais a ver com quem publica no nosso blog é quem está na extensão do campus, né? Então, mas eu mesmo assim eu convido todo mundo a visitar e dar sugestões e que a gente possa reproduzir iniciativas como essa. É muito simples criar um blog, gente. Nossa! Olha, eu fiquei de cara. Agora eu quero criar blog para tudo. Nova profissão blogueira, e nem sabia. O difícil é alimentar, né? Hã? Nova profissão blogueira, e nem sabia que era tão fácil. Eu também, né? Então, nova profissão aqui, fazer live. Já pensou? E é isso aí, bora pra frente. Né, não, sei o Estélio, tão ótimos. Eu ainda sou muito enrolada. Nada, Nossa. você tá ótima. Fez a poesia ainda hoje, eu tô pensando aqui, né? Mas é isso. Que bacana. Muito grata. Muito bem. Então tá bom. Mais alguma coisa, professora? A professora Cleânia já quer fazer o blog aqui da Prexi. Já pegou a ideia. Com certeza, estamos aqui para apoiar. Uhum. Muito bom. O que mais, professora? Diga lá no seu tempo. Não, para mim, eu acho que são essas as questões que eu queria sintetizar, sabe, assim, com mais detalhe, mas assim, com mais, já que você me deu mais tempo, né, só trazer uma novidade. Eu vi de raspão que a Prex parece não, está reconhecendo as atividades de estudo e publicação como parte da extensão. Uhum. E eu achei isso de uma sensibilidade, porque já é uma parte da extensão, né? Mas às vezes se confunde com o ensino, se confunde com a pesquisa. Então agora está sendo explicitada que a extensão ela tem que andar de braços dados com isso, e para qualificar a nossa ação junto aos sujeitos, né? A gente precisa estudar, e mais do que nunca agora a gente precisa se reinventar nesse lugar, né? Então também aproveitar para cumprimentar aí a equipe da Prex. Agora eu vou te dizer, fazer teatro em tempos de pandemia, oh meu Deus, porque sabe, é um negócio que a gente gosta de fazer assim, que não é que a gente gosta, é assim que é, né? Frente a frente, cara a cara. E agora a gente vai ter que fazer um teleteatro, um negócio meio que não é muito teatro, mas a nossa necessidade de imaginação não morreu, por que o teatro vai morrer, né? Não morreu, mas a gente sente falta e realmente vai se reinventar. Sabe que nessas aulas com os alunos, né, que entram no Zoom, com os alunos, com os residentes, você já sente falta, né, de fazer uma piada, de ouvir todo mundo rir, o microfone dos outros estão desativados, né, de procurar conversa com o aluno e tal. Isso fica faltando. E aí, eu não sei se você prestou atenção, na live do Roberto Carlos, 60 e quantos anos, meu Deus, o homem fazendo show, né? 60 e tantos anos, fazendo shows lotados, as pessoas emocionadas, Roberto Carlos, e aí o coitado foi fazer uma live no aniversário de 80 anos. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E aí, com certeza, ele não deve ficar olhando para o celular, sabendo que tem 1 milhão de pessoas assistindo, né? Então ele estava falando ali só, coitado. E no fim de cada música ele fazia assim, agradecia, tipo, doía no meu coração como ele estava esperando as palmas, né? Como ele estava esperando
ser ovacionado como é usual. Então, meu Deus, isso para um artista deve fazer toda a falta, né? Todo artista fala, é o combustível, aquela emoção, aquela coisa. Então, falta ainda nisso a gente conseguir sentir isso de volta, né? Me partiu o coração eu ficar vendo como ele estava sentindo falta. Eu posso estar viajando, mas eu fiquei sofrida com o Roberto Carlos. Terminava a música, automaticamente ele fazia aquele minutinho de silêncio esperando uma palma, que a gente estava aqui batendo palma, mas não chega até ele, né? Deve fazer muita falta para um teatro político, como você faz, né? E um envolvimento com a comunidade, como fazer isso distanciados pela tela, mas a gente tem que conseguir se aproximar de alguma forma, né? Mas fale aí mais do seu teatro. Pois é isso. Aí a gente vai organizar agora os processos teatrais para sensibilizar a população para mudar seus hábitos alimentares, para dizer, olha, um maxixe pode ser produzido como você nunca imaginou. Trocar receita, sistematizar essa base da cultura alimentar também, né? Teatralizando a vida, né? E a gente tem brincado assim no grupo. Olha, vamos ficar bem longe, que é para a gente poder ficar bem perto, né? Bem longe fisicamente, que é para depois a gente se reconectar assim de uma maneira. Eu agradeço então assim toda a atenção também dos colegas que estão aí, da galera, Lucas e o pessoal que foi passando os nomezinhos assim. Eu vou fazer que nem o Roberto Carlos. Gratidão, valeu. Pois, professora Kels, foi um prazer. O Valton, depois ele edita o vídeo e tudo, e agora vai virar tudo produção da nossa extensão também. E aí, agora eu vou chamar a professora Cleânia para finalizar. Muito obrigada. Vamos fazer igual Roberto Carlos. E um beijo, tudo de bom. Um beijo, Tchau. Gratidão. Professora Cleânia, não me abandone, vou lhe chamar. Ver se vai dar certo agora aqui. O negócio voltou a funcionar. Eu tenho certeza que foi o pronunciamento aí do fim do mundo que deu problema aqui no nosso negócio. Oi, Aline. Muito bom ouvir a professora Kels, né? Falaram tanto. Tô aqui de volta. Vamos lá, chefa! Bom, a primeira coisa que eu quero fazer são 2 esclarecimentos especificamente para o professor Estênio. Primeiro, professor Estênio, é que eu não tenho a menor intenção de ser candidata a prefeita. Perdeu meu voto, que eu ia lá só votar. Ah, tá. Segundo ponto. Eu queria esclarecer quando eu falei da riqueza de Bom Jesus. Eu acho que as pessoas compreenderam. É uma cidade que ela tem uma riqueza subterrânea, né, da rede hoteleira. E comparando com as outras muitos municípios do estado do Piauí, é uma sociedade rica, sim. Porém, como eu disse na minha fala, é uma cidade que tem muitas discrepâncias sociais e muitos problemas, principalmente na zona rural, né? Então, só a título de esclarecimento, que parece que eu só contei coisa boa, não. Eu falei dos problemas e das discrepâncias sociais também que existem. Mas é uma cidade que pode muito dinheiro e que tem uma produção na área da agricultura muito grande. Deixa eu ver. Sim. Aqui me atrapalharam com um problema doméstico aqui. Sim. Tá bom, o trabalho remoto tem disso também. É vida ao vivo. Depois desses esclarecimentos, eu queria parabenizar mais uma vez ao professor Estélio, à professora Kels, pelo excelente trabalho, pelo comprometimento que eles têm, pelo amor que eles têm ao trabalho e à população. Porque e aí eu vou pegar a fala dele da outra vez, na live que eu estava com ele. Para você fazer um trabalho junto à comunidade, um trabalho que vai realmente atender as necessidades dessa comunidade e com o objetivo de melhorar a vida dessa comunidade, você precisa conhecer a realidade, dessa comunidade, e escutar a comunidade. E para isso você precisa amar a comunidade, amar a gente, né? A sua gente. E é isso que eu acho que tem sido muito bem feito pela direção do campus. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade aqui rica de perceber como a Universidade Federal do Piauí, né, no campus de Bom Jesus, tem atuado, basicamente, principalmente nesse momento de enfrentamento ao coronavírus,
se colocando totalmente, colocando suas estruturas, suas infraestruturas totalmente disponíveis para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, fazendo esse trabalho de articulação, fazendo trabalho de doações, de cestas, tentando um diálogo com os nossos políticos, né, com as nossas autoridades políticas, governadores, deputados, o trabalho de transporte de materiais, né, aproveitar os alimentos do restaurante para as comunidades, então as lives, né? Então, e acima de tudo, os projetos de extensão que deram continuidade, queria aqui parabenizar aos professores que conseguiram, que se dispuseram, que conseguiram, com a ajuda dessa nossa grande assessora de extensão, viu, que assim, é fantástico, como você pode ver, viu, Lia? Não só na sua atuação dentro da área da extensão, mas como docente, como artista, como pessoa. Então, parabenizar esses professores que redimensionaram suas... Depois de conhecer a professora Kelsey, ó, eu que lute. E aí, assim, não é fácil fazer extensão de forma remota, né? Como a professora mesmo disse, isso de início causa um impacto que fere de imediato a característica básica da extensão, que é o contato direto com a comunidade. Mas nesse momento, nós podemos estar tendo contato direto com a comunidade, mediado pelas tecnologias, e como a professora mesmo disse, a gente tem que estar o tempo inteiro, tá? Inventando, reinventando isso. Isso é muito importante. Queria parabenizar esses professores, queria parabenizar também os professores que iniciaram novos projetos nesse momento. Queria dizer que a Proreitoria... Foram 12, né, professora? 12 novos projetos lá. Não, 12 que a princípio reorganizaram suas ações, os projetos, para fazer de forma remota. Mas que hoje já tem um número muito maior de professores que estão apresentando novas propostas. Que ótimo. Né? E aí, queria também, nesse momento, mostrar o valor da Universidade Federal do Piauí, na verdade. Falhou aí? Não, falhou aqui não. Que se preocupa com a população, que se preocupa com a sociedade e que tem sido atacada, né, constantemente pelos nossos últimos governantes, né? E aí a gente, num momento como esse, vê quem é que está segurando, na verdade, quem está segurando, né, no sentido de estar à frente, de estar trabalhando e buscando melhorias e buscando minimizar as implicações. São as nossas instituições públicas, na área da saúde, na área da educação e de outras áreas. Então, e aqui fica o exemplo da UFP, do campus de Bom Jesus. A gente está aprendendo também, é muito difícil, mas a gente está construindo uma forma de atuar, uma forma de trabalhar nessa pandemia, e vamos precisar fazer isso pós-pandemia. E aí eu quero encerrar, né, pegando o que eu falei em uma live, utilizando a música do Beto Guedes, Sol de Primavera, que a gente precisa estar sempre inventando. E é importante, e aí eu finalizo, para vencer os desafios, a gente precisa sempre estar inventando novos caminhos. E finalizo com uma frase que está, inclusive, no blog, né, da nossa assessora, que é: o caminho que a gente constrói no fazer, no caminhar. Então, a gente não tem que esperar, vamos esperar para aprender, para depois a gente atuar. A gente aprende no processo. E foi isso que a extensão fez, foi isso que o campus de Bom Jesus fez, é isso que a Universidade Federal do Piauí está fazendo. E eu queria que as pessoas tomassem consciência nesse sentido. Nós também precisamos aprender como lidar com o nosso aluno, como lidar com a nossa comunidade, como lidar, né, com os nossos, principalmente com os nossos segmentos sociais nesse momento. Né? Mas a gente aprende no fazer, tá? Então, a gente está aprendendo a fazer extensão universitária mediada pela tecnologia, fazendo. A gente vai estar aprendendo e está construindo uma forma de
de ensinar, mediado pela tecnologia, no próprio caminho, porque se a gente não começar esse aprendizado no caminho, a gente Nem caminho tem, né? Então o caminho se faz ao caminhar, e nós estamos aqui caminhando, e as pessoas precisam ver os passos que nós já demos e a necessidade que nós precisamos do apoio da sociedade para continuar esse caminhar em prol delas, em prol da gente, em prol, né, da população de um modo geral. E em defesa, sobretudo, de um dos maiores patrimônios da população, que é a universidade pública e gratuita. Tá? Então, aqui nós tivemos um bom exemplo para justificar a nossa luta e o nosso eterno caminhar nesse processo. É isso aí. Até a próxima semana. Sexta-feira a gente vai estar em Floriana. A professora Edmilson estava aqui conosco. E na próxima sexta ela será a nossa convidada. Queria só, para finalizar, professora Lia, lembrar que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura lançou semana passada, essa semana também, 2 portarias. A professora Kelsey falou a respeito, acabei de mandar para você. Uma para regulamentar produtos e publicações, que nós não temos essa regulamentação, principalmente de produtos e publicações que não estão vinculadas a projetos. Por que a Pró-Reitoria fez isso? Porque diante desse momento que a gente está enfrentando, tem muitas produções surgindo. Tem muitas publicações, vídeos esclarecedores, lives, jogos educativos, palestras e etc. Tem também as prestações de serviços, né, que estão surgindo, atendimento online, que nós não tínhamos uma regulamentação e, portanto, essas ações não iam ser institucionalizadas e cadastradas, e a Pró-Reitoria agora pode fazer isso através dessas portarias. E, notícia melhor, até o dia 30 estaremos lançando um edital para bolsas de extensão. Bolsas de extensão para projetos, né, projetos de extensão voltados para o enfrentamento do coronavírus. Então, Maravilha. Aí, até o dia 30 a gente está lançando, vamos nos preparar, extensionistas. Cadê meus alunos que eu não vi ainda aqui hoje? Presta atenção. Professora Lia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professor Estélio. Obrigada, professora Kelsey. Professora Lia, equipe, toda a equipe aí desse programa maravilhoso que tem contribuído muito com a extensão, com essa aula que a gente assiste, né? Todas as sextas-feiras. Aprendemos muito, vou até aprender a fazer o vlog agora. Olha aí. Vamos, bolsa para Bom Jesus aí, professora. Certo. Aprendi a fazer live com a professora Lia Cruz e a equipe dela. O professor Ruvaldo nos ajudando também. E aí, parabenizar mais uma vez, dizer que para mim é um grande aprendizado e é uma experiência riquíssima estar nesse trabalho com você e sua equipe. Maravilha. Professora, muito obrigada. Mais uma aula de vida, né? Sempre supera as nossas expectativas. Obrigada a todo mundo que participou. O material vai ficar disponível depois, tem um canal do YouTube. E a gente só aprende, né? E como a gente tem aprendido. Professora, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, porque sem o apoio institucional isso não estaria sendo construído de uma forma tão eficiente. Muito obrigada. Então, até a próxima sexta vai ser a nossa visita. Para onde vai ser? Floriano. Floriano. A UFP cuidando de Floriano. A UFP cuidando de Floriano na próxima sexta. E vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Vamos saber o que aconteceu aqui no pronunciamento do fim do mundo. Mas fica aqui a nossa contribuição para que o mundo continue bem, né? Muito obrigada aos participantes aí da nossa live, as pessoas que interagiram. E mais uma vez, parabéns ao professor Estélio, à professora Kelsey e toda a equipe, professores, discentes e técnicos administrativos do Campo de Bom Jesus. Tchau! Tchau!